A extinção dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, moldou a evolução da vida na Terra e permitiu que os mamíferos, incluindo os seres humanos, dominassem o planeta. Mas e se esse evento nunca tivesse ocorrido? Como seria a Terra se os dinossauros ainda caminhassem entre nós? Neste vídeo, exploraremos como a presença dos dinossauros teria impactado o ambiente, a evolução humana e o próprio curso da história. A coexistência entre humanos e dinossauros criaria um mundo completamente diferente daquele que conhecemos. O impacto ambiental: se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, o ambiente terrestre seria drasticamente diferente. Gigantes como o Tiranossauro Rex e o Triceratopo ainda dominariam grandes regiões, o que modificaria completamente os ecossistemas atuais. Florestas e savanas seriam moldadas para suportar a presença de criaturas massivas, com cadeias alimentares e habitats adaptados para abrigar esses predadores e herbívoros colossais. A coexistência de dinossauros com a fauna moderna teria um impacto direto na biodiversidade. A evolução dos mamíferos: a extinção dos dinossauros permitiu que os mamíferos se diversificassem e dominassem a Terra. Sem essa extinção em massa, os mamíferos provavelmente teriam permanecido pequenos e menos proeminentes na cadeia evolutiva. Grandes predadores como os dinossauros teriam impedido a evolução de grandes mamíferos, como elefantes e baleias, e até a evolução dos próprios seres humanos. A evolução teria seguido um caminho completamente diferente, limitando o desenvolvimento de muitas das espécies que conhecemos hoje. Dinossauros e humanos, uma coexistência possível? Se os dinossauros nunca tivessem desaparecido, a evolução dos seres humanos seria muito mais complexa. A presença de predadores gigantescos provavelmente teria forçado os humanos a se adaptar de maneiras diferentes, vivendo em sociedades mais fortificadas e protegidas. Cidades seriam construídas com grandes barreiras para afastar os dinossauros, e os humanos talvez não tivessem se tornado os dominantes da Terra. A história da civilização seria marcada pela coexistência constante com essas criaturas. A era tecnológica: em um mundo com dinossauros, o avanço tecnológico também teria seguido um curso muito distinto em um mundo onde os dinossauros ainda existissem. A construção de infraestruturas, como rodovias e cidades, precisaria levar em consideração a presença de animais gigantes. Os dinossauros representariam uma ameaça real para o desenvolvimento de áreas urbanas, e tecnologias para contê-los ou coexistir com eles se tornariam essenciais. A engenharia e a arquitetura precisariam de soluções inovadoras para lidar com essa realidade. Impacto na agricultura: a presença de herbívoros gigantes como o brontossauro e o estegossauro impactaria profundamente a agricultura. Cultivar grandes áreas de terra seria um desafio, já que esses dinossauros consumiriam enormes quantidades de vegetação. Agricultores precisariam desenvolver formas de proteger as plantações e criar novos métodos de cultivo em áreas controladas. O impacto na produção de alimentos modificaria o equilíbrio global da agricultura e da distribuição de recursos. A influência dos dinossauros na cultura também seria profundamente moldada pela presença de dinossauros. Mitologias e religiões em diferentes culturas poderiam idolatrar ou temer essas criaturas colossais. Dinossauros seriam representados em obras de arte, escultura e histórias, assumindo papéis de deuses, monstros ou protetores em diversas tradições. A imagem de dinossauros gigantes caminhando ao lado dos humanos influenciaria profundamente as crenças e narrativas ao longo da história. Dinossauros na guerra: a história das guerras seria drasticamente diferente se dinossauros ainda estivessem presentes. Em vez de cavalos, tanques ou aviões, dinossauros poderiam ser usados como armas de guerra. Grandes dinossauros predadores poderiam ser treinados para participar de batalhas, alterando completamente as táticas militares. Conquistas territoriais seriam baseadas na habilidade de controlar essas criaturas, transformando os dinossauros em ferramentas de poder e dominação. O efeito nas relações internacionais: se os dinossauros existissem até os dias de hoje, nações possuidoras de grandes territórios habitados por essas criaturas teriam uma vantagem estratégica.
A presença de dinossauros em um país poderia ser vista como um recurso natural, e nações poderiam criar reservas protegidas para dinossauros, atraindo turistas e cientistas. Além disso, a caça e o comércio de dinossauros poderiam se tornar grandes questões diplomáticas, resultando em novos tratados internacionais e conflitos entre países. Extinções e impacto climático. A convivência entre dinossauros e a vida moderna geraria grandes desafios para a ecologia do planeta. Grandes herbívoros e predadores alterariam ecossistemas inteiros, e muitas espécies de mamíferos, aves e répteis atuais poderiam enfrentar extinções devido à competição. Além disso, o impacto climático seria significativo, pois a presença de enormes populações de dinossauros afetaria os ciclos de carbono e outros elementos essenciais do clima global. A exploração científica e a evolução dos dinossauros que ainda existissem em um mundo moderno não seriam exatamente os mesmos de milhões de anos atrás. Eles teriam evoluído para se adaptar ao ambiente atual. Cientistas estudariam essas novas formas de dinossauros, observando como eles se desenvolveram ao longo do tempo. A paleontologia e a biologia evolutiva seriam áreas ainda mais importantes da ciência, buscando entender como esses seres antigos continuaram a evoluir ao lado dos humanos e de outras espécies modernas. As reservas de dinossauros. Em um mundo onde dinossauros ainda existissem, seria necessário criar reservas naturais enormes para preservar essas criaturas e proteger áreas habitadas por humanos. Essas reservas se tornariam grandes atrações turísticas e centros de pesquisa científica. Parques naturais com dinossauros atrairiam milhões de visitantes, gerando uma nova economia baseada no turismo de dinossauros. Além disso, o manejo dessas áreas exigiria a criação de novas formas de controle ambiental. Como os dinossauros moldariam o futuro? Se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, o futuro da humanidade seria muito diferente. A tecnologia, a cultura e as interações sociais estariam profundamente entrelaçadas com a presença dessas criaturas. A exploração espacial, por exemplo, poderia ter sido influenciada pela necessidade de escapar dos desafios de viver na Terra ao lado de dinossauros gigantes. O futuro de um mundo com dinossauros seria moldado pela coexistência entre humanos e essas criaturas antigas, criando um planeta repleto de novos desafios e oportunidades. Se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, o curso da história e da evolução humana seria completamente diferente. A coexistência com essas criaturas teria moldado desde a agricultura até a tecnologia, passando pela cultura e pelas relações internacionais. Embora a presença de dinossauros pareça pertencer ao passado distante, imaginar como seria viver ao lado dessas criaturas gigantescas nos ajuda a entender o impacto de grandes eventos na evolução da vida na Terra. Até a próxima!